Que bacana, 8h22. Comunicação em campanha eleitoral, principalmente na internet, é o assunto da minha entrevista hoje. Meu convidado, o advogado, especialista em direito constitucional e direito eleitoral, Eric Pereira. Bom dia, Eric. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação imensa estar aqui novamente. Que bom, fazia tempo que você não aparecia. Prazer grande. Só quer saber de Brasília? Não, minha terra não esqueço nunca. Olha, Eric acha que a campanha eleitoral na web é o futuro, mas ele faz algumas ressalvas que as restrições hoje excessivas estimulam o uso ilegal das ferramentas. Eric, é isso mesmo? É isso mesmo. Nós estamos hoje vivendo um avanço de tecnologias da informação. Então você precisa ir buscar o meio mais igualitário que nós temos, que é a internet. Hoje você tem ela como mais barata, hoje você tem mais acesso, e aí você tem que ultrapassar, digamos assim, essa forma conservadora de enxergar essas novas tecnologias com a produção de algo que seja criativo. Nós vamos ter esse ano a eleição da rejeição. Você vai ver que o índice de rejeição e essa criminalização da política, ela está potencializada por todos os noticiários, por todas as operações, por todo esse trabalho investigativo que se teve, terminou generalizando. Então a rejeição ela vai ser muito forte. E o único meio que pode combater, ou pelo menos diminuir os efeitos de uma rejeição, de uma eleição de rejeição, será a internet. Doutor Eric, você tem uma larga experiência na convivência com partidos políticos, com os políticos de uma maneira geral. Eles estão entendendo esse novo mundo? Porque, na verdade, é um novo mundo, né? Olha, alguns sim. Alguns nós estamos, sobretudo em Brasília, né? Você veja que está havendo um encaminhamento para que nós avançamos. Nós precisamos avançar como os Estados Unidos faz, dentro desse uso da informática e das redes sociais. É mais ou menos você ter essa tecnologia dessa informação, é você ter a ideia de que você vai buscar na inteligência emocional. É a inteligência artificial que ela precisa interferir nessa inteligência emocional. E muitas vezes, quando você cria restrições, você passa a utilizar esse link, esse elo entre inteligência artificial com a inteligência emocional nossa, do ser humano, você começa a trazer os meios ilegais, os meios escusos. E aí você tem muito fake news, né? Você começa a ver essa falsidade, essa pós-verdade que nós estamos vivendo. Os tais robôs, né? O tal robô, a partir das restrições. Porque no instante que você tem veículos, você tem órgãos de controle, você tem a própria legislação a proteger esse controle de algum abuso, seja esse abuso para o ilícito efetivamente, digamos assim, para a DERC, né? Você tem assim uma forma muito negativa de se usar fake news. Ela é a mais covarde de todas, né? Quando você começa a utilizar isso aí. E os meios hoje chega até a origem. Você tem controles da Polícia Federal, da Polícia tão republicana, você tem o Ministério Público Federal, e a partir daí você passa a descobrir e investigar esse uso ilegal dessas redes em detrimento da verdade e da manifestação, digamos assim, genuína da vontade do eleitor. O que é que diz a lei hoje, doutor Eric? Porque ela tentou avançar nessa questão da relação dos políticos, dos partidos com a internet, mas liberou um impulsionamento do material que inclusive é veiculado nas mídias tradicionais, mas a propaganda ainda está restrita nos sites e nos portais. O que é que diz a lei hoje? Foi hoje assim, foi um avanço muito tímido. Permitir o impulsionamento das redes e dos sites. Então esse impulsionamento vai ser possível você comprar através desse fundo que os políticos, os candidatos irão receber, e aí você vai dar uma dimensão maior, uma extensão maior, digamos, um impacto maior. Você tem alto impacto, médio impacto e baixo impacto nas propagandas, é assim que funciona. Com esse impulsionamento você sai de médio impacto e passa a dar alto impacto nas propagandas de rede social e de sites. Porém, você precisa comunicar à Justiça Eleitoral aonde você tem um site, qual é a página que você está usando, esse domínio que você registrou, esse controle que se tem, digamos assim, é um início
para que nós tenhamos mecanismo suficiente para que haja uma maior liberdade e aí esse uso torne-se um uso mais lícito desses meios de comunicação sem esse meio. Você falou que boa parte do o fundo de campanha, né, que foi criado para bancar a eleição deste ano, muita coisa vai ser usada também nesse impulsionamento da propaganda. A Justiça Eleitoral tem ferramentas, tem fiscais para acompanhar tudo isso? Tem, hoje você tem grupos de inteligência sendo criados, essas TIs que estão sendo criadas nos regionais. Existe um grupo maior no TSE, onde você tem Exército, mas você tem as Forças Armadas, Polícia Federal, auditores da Receita Federal, você tem todo um mecanismo que vão em busca, digamos assim, de alguém que queira quebrar a normalidade, queira quebrar a legitimidade, queira quebrar, digamos assim, a legalidade do processo eleitoral com a criação de robôs. Porque na campanha passada tiveram muitos robôs em funcionamento, muitos. Mas eu saiba, até em campanha presidencial. Muito. Né? E digamos assim, a grande notícia foi a campanha de Trump, foi a campanha na França. Mas no Brasil nós tivemos um funcionamento de robô imenso. Agora mesmo o Twitter fez um levantamento, tem pessoas perdendo mais de 1 milhão de seguidores diante dessa construção de robôs. Então isso, o que é que o TSE fez? O TSE passou a monitorar e teve o primeiro caso de uma decisão contra um fake news, que foi o ministro Sérgio Banhos, 30 dias atrás, ele detectou e mandou retirar. Então acho que essa ação ela tem que ser muito imediata, porque se você demorar 24 horas, você que é da comunicação sabe, o estrago está feito de hoje. 24 horas de internet é um estrago que muitas vezes você não vai conseguir recuperar num processo eleitoral mais curto, porque o processo eleitoral saiu de 90 dias e hoje são 45 dias você vai ter a eleição. Essa decisão que o senhor citou agora vai servir de parâmetro para esta eleição, com certeza. Com certeza, é um efeito pedagógico que nós estamos tendo para dizer, não adianta fake news, que vai ter investigação e em um dado momento nós vamos chegar àquela produção, mesmo que você use provedores na China, na Ucrânia, que você vá para outros lugares tentando jogar fake news. Os mecanismos hoje de busca, eles são muito fortes, não só em chegar no PI, né? No identificador, na identidade do computador, no IP, como se chama. IP. Mas aí você tem outros mecanismos que nessa rodada, sobretudo quem tiver difundindo, o fato de você transmitir uma mensagem caracteriza a difamação, porque a propagação de notícia inverídica, ela gera difamação, mesmo que você não seja a fonte, mas você seja alguém que passou. Então tem que se ter muito cuidado. Eu digo muito assim, nós somos muito vigilantes e críticos, né? A gente costuma criticar muito políticos, mas tem que se entender que quem usa a rede social também é vigiado. Então tem que se ter uma responsabilidade muito grande. Somos vigilantes, no seu artigo da Folha, o senhor diz isso. Somos vigilantes, mas também somos muito vigiados. Muito vigiados, exatamente. Não é pelo fato de estar em 4 paredes, isolado e sozinho, que nós podemos praticar irresponsabilidades ou crimes, digamos assim, a ofender a dignidade e a honra de alguém. Eu estive recentemente no evento da Veja sobre fake news e lá estava o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux. Ele falou muito sobre essa questão do grupo de trabalho para combater as fake news. Inclusive teve até um aprendizado com o FBI também. Isso. Que prestou algumas informações das campanhas norte-americanas. O senhor acha que isso vai funcionar? Eu acredito que é o primeiro passo de enfrentamento para algo inevitável. Então o fato de você proibir, como nós estamos vendo, digamos, hoje a grande maioria é contrária. Eu sou minoritário em querer que a web, que a internet seja utilizada como meio efetivamente de propaganda. Mas é um primeiro passo de algo inevitável. Nós estamos vivendo hoje, Diógenes, em processos até de escolhas de decisões que passam por uma inteligência artificial. O direito hoje tem advogados robôs que produzem petição. Então, como é que você vai dar as costas? E mais, talvez cobre mais do que o físico, né? Então é algo que você não evita, Diógenes. É algo que você vai ter que ter esse enfrentamento. Eu acho que o ministro Luiz Fux, em que pese, eu participei do seminário em São Paulo, que veio até o marqueteiro de Barack Obama e fez uma apresentação, foi muito bacana, desse seminário agora em São Paulo, em que pese eu acredito muito assim. Nós tivemos os vírus, e os vírus quando surgiu causou um espanto, todo mundo achava que a internet ia se acabar. Criaram o antivírus. Hoje você não tem mais medo de vírus. A fake news é a mesma coisa. Criou-se a fake news, todo mundo está no espanto. Mas a própria tecnologia vai conseguir detectar essas fake news e o sistema tecnológico é quem vai equilibrar. Não são leis
que vão equilibrar esse sistema. É o próprio sistema que traz essa pacificação. Aplicativos como o WhatsApp, que, segundo os especialistas, disseminam muitas fake news, já criaram ferramentas, inclusive, para informar quando aquela sei lá, informação, aquele arquivo, aquela mensagem, parte da pessoa que encaminhou. Hoje você tem esse tipo de ação. Já segue no caminho de combate? Já são ações positivas, ações afirmativas que nós chamamos. Eficazes? Eficazes, no sentido de que, por exemplo, quando você recebe algo, antes de você propagar, o que é que custa você ir no minuto.com, olhar se tem alguma notícia? Você vai para sites que realmente têm credibilidade, que se aquela notícia tiver naqueles sites de credibilidade, são notícias verdadeiras. E não simplesmente no emocional de receber algo, porque aí mexe muito nesse emocional, você simplesmente replicar. A classe A e B, ela não replica, ela ainda pensa. Mas a classe C, D e E, essa é chegando e isso é cientificamente estudado. Bateu, ele replica, sobretudo se for de alguém que ele não gosta, de algum político que aí ele começa a fazer esse estado de ódio, essa emoção de ódio que você vê nas internets. Então isso aí precisa ter assim um amadurecimento cultural. Não é só a tecnologia quem vai lhe dar essa positivação, essa legalidade ao que está acontecendo, mas também diante de uma eleição, como eu estou lhe dizendo, de tanta rejeição, você tem um mínimo, digamos assim, de um pensamento crítico desse eleitor que vai participar ativamente em 7 de outubro. O senhor registrou que, segundo pesquisa do Comitê Gestor da Internet, 61% dos brasileiros estão conectados à internet. Isso significa mais de 120 milhões de pessoas. Você vê como esse negócio é sério. A gente falou em WhatsApp, Facebook, que também sofreu grandes cobranças recentemente. Olha, mas hoje nós temos mais de 100 milhões de usuários de Facebook no Brasil. Então é algo que, por exemplo, ontem eu estava conversando com um cliente meu, um político que vai ser candidato, e ele disse que foi a Tenente Laurentino. Ora, a Tenente Laurentino lá na Serra. E ele pergunta, quem tem celular? Mais de 500 pessoas que estavam presentes levantam o celular. Então não tenha dúvida que talvez a onda do rádio não chegue até lá, o jornal impresso, mas o celular você fica trocando em grupos, com amigos. Então essa força que nós estamos vendo, seja do Face, seja da rede social, como o WhatsApp, que está sendo, e tem vários outros, mas claro, o WhatsApp é o mais utilizado, dos mais populares, do né? qual uma informação, e veja que tudo que é feito materialmente, impresso, tudo que Diógenes Dantas redige, ele transforma para a internet. Ele vai colocar lá no Twitter dele, ele vai colocar no Facebook, né? A gente replica o noticiário do portal No Minuto nas redes sociais. Isso. Então isso faz com que a informação chegue na mesma velocidade que nós estamos conversando aqui. Então o celular, ele vai ser um mecanismo de baratear até uma campanha. Do ponto de vista legal, como combater? O senhor falou na questão do tempo. Se surge uma notícia falsa contra esse partido ou aquele político, tem que sair logo do ar. Mas do ponto de vista legal, há como combater? A gente tem um marco legal da internet. Recentemente tem a questão dos dados aprovada no Congresso Nacional, foi para sanção do presidente. Do ponto de vista legal, há como punir quem comete esse tipo de crime? Hoje, pela primeira vez, ao longo 20 anos, meu pai trabalhou nessa área, 20 anos eu estou no direito eleitoral, e pela primeira vez eu vou instalar nesta campanha uma TI, uma coordenação de tecnologia da informação. Já contratei 3 pessoas do MDI, lá da metrópole digital. Sim. Aqui do Rio Grande do Norte, do qual é o seguinte: eu preciso ter, na hora que a notícia falsa surgir, que a ofensa surgir, eu tenho que ter mecanismos imediatos para poder comunicar à Justiça Eleitoral, porque eu tenho que colaborar. Questão de horas, né? Questão de horas. E eu tenho que identificar pelo menos uma fonte. Eu não preciso identificar a fonte de origem, mas eu preciso identificar uma fonte que divulgou, que propagou, que repassou. Se eu identificar uma, eu consigo produzir algo que a Justiça Eleitoral ou me concede um liminar, ou abre um inquérito na Polícia Federal e começa a investigação. E isso o senhor acredita que vai inibir? Só vai funcionar se for assim. Tá, mas isso é para o momento. A sangria lá está acontecendo. Eu quero saber em termos de punição. De punição você tem. De punição. Além de você ter as multas normais, que a Lei Eleitoral 9.504 prevê, você tem as sanções criminais,
que aí na hora em que você propaga uma notícia falsa, dependendo do grau, da extensão, calúnia, injúria, difamação ou propriamente fatos inverídicos, na hora que você ofende o direito de uma informação verdadeira, você tem dois aspectos. Você tem tanta punição civil, que é multa, que é dinheiro, que é pecúnia, que vai mexer com o bolso de quem estiver fazendo isso aí, sem falar na indenização na área do direito comum, estou falando do direito eleitoral, mas no direito comum também vai permitir essas indenizações por dano moral. Você tem a área criminal, e essa área criminal vai fazer com que você vá para a Polícia Federal prestar investigação, prestar esclarecimento, dizer por que propagou, quem lhe pediu, por que propagou, e você pode sofrer uma ação penal. Aí é uma ação originária do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Isso. Mas a representação criminal, ela pode ser feita. Então, eu vejo muito assim, tem que ter muito cuidado com essas ferramentas, sobretudo essas campanhas que tem aquelas coordenações, aquele baú do mal, né? Geralmente você cria para poder estar criando notícias contra seus adversários. Isso aí vai ser, se for da internet, vai ser uma forma muito mais fácil de investigar do que propriamente se fosse aqueles panfletos que se jogam debaixo de porta. Isso é coisa do passado. Coisa do passado. O negócio fica... Uau. Eu lhe pergunto, campanha eleitoral é um negócio caro, Éric Pereira, e a cada campanha a gente vê que cresce importância um bom setor jurídico dessas campanhas. Aí eu lhe pergunto, a visa de curiosidade, isso vai encarecer muito, esse monitoramento do que acontece nas redes sociais vai encarecer muitas campanhas? Esse ano a campanha barateou. E eu costumo dizer o seguinte: você tem que ter sempre um bom jurídico, um bom marketing, um bom contador, mas hoje você vai ter que ter um excelente coordenação de TI, uma coordenação de tecnologia da informática. E como o dinheiro diminuiu, atrelado ao jurídico e ao marketing, você vai ter que fazer essa triangulação, porque senão você vai ficar, em 45 dias você não vai ter tempo suficiente de resolver os problemas que vão surgir na internet. Esse é o grande ponto. E aí, respondendo a sua pergunta, com essa diminuição que se teve de arrecadação, essa proibição de arrecadação desde 2014 de pessoas jurídicas, essa construção que se houve de lava-jato, como se todos os problemas fossem de doações privadas. Os Estados Unidos só tem doação privada e não tem nenhum problema, é a forma da doação. Mas como se construiu isso no Brasil, você criou esse fundo eleitoral e o fundo partidário. Consequentemente, todas as campanhas, seja o marketing, você não tem hoje marketing, por exemplo, em São Paulo, acima de 2 milhões de reais. Coisa que era 8 milhões, 20 milhões. O marketing era nesse sentido. Hoje, nenhuma campanha chega a 2 milhões de reais. Quem me disse isso foi o presidente de um partido nacional. Então você diminuiu absurdamente. Se o candidato for estudante, paga metade? Ele vai tentar, né? Para diminuir, ele mostra a carteira de estudante dele. Gui Pereira, me diga uma coisa. E você falou que tem que ter um bom marketing, e tem que ter um bom jurídico, bom contador. Mas tem que ter um bom candidato também, né? Candidato é tudo, né? O produto. Você falou bom tudo, mas cadê o candidato? O produto é a grande dificuldade hoje no país. Que tem bons candidatos. Eu acho que a gente precisa separar essa generalização de que a política está negativada e tentar encontrar algo. Por isso que é fundamental. Não adianta só criticar como o cidadão brasileiro faz. Critica, mas na hora de escolher não sabe escolher. Então, faça autocrítica e faça uma boa escolha na hora de exercer o direito de voto. Você falou no seu artigo, restrições excessivas estimulam meios ilegais. O que o senhor propõe? O que seria uma boa regulamentação do uso da propaganda na internet, na sua opinião? A liberdade plena dentro de uma responsabilidade de cada um. Você ter a possibilidade de utilização de todos esses meios, de você poder usar suas redes sociais, de você poder usar os sites, de você poder pagar por esses impulsionamentos efetivamente, não esses controlados. A propaganda em si. E aí você vai ter um direito de informação maior. Quanto mais informação para o eleitor, informação verdadeira, séria, objetiva, quanto mais informação para o eleitor, mais amadurecimento cultural. Na hora que você restringe o que é para ser dito, na hora que você faz, digamos assim, uma censura da utilização de algum meio, passando do pressuposto de que haverá ilegalidade, de que haverá abuso, aí você gera o quê? Esse plano, digamos assim, desse submundo de utilização de subterfúgios para poder burlar a lei. Não, deixa aberta, que todos possam usar a internet da forma que quiser usar e assumam suas responsabilidades. Nos Estados Unidos, Diógenes, quando alguém faz uma ofensa, quando você critica e essa crítica gera uma ofensa a um cidadão, a justiça americana não tira a ofensa do ar, não. A justiça americana, em nome da liberdade de manifestação, ela permite que você faça essa ofensa. Agora, você vai responder com a indenização
indenização milionária porque você praticou aquela ofensa. E isso inibe. E isso inibe. Então ninguém quer manter esse direito de liberdade de expressão para pagar indenizações milionárias. No Brasil, se você for condenado em 10 mil, aí todo mundo diz, quanto dinheiro é dinheiro. O que danado é 10 mil para essas empresas ou para esses candidatos que estão falando mal? Então acho que nós temos que ampliar essa liberdade de manifestação e de uso desses meios iguais, porque a internet hoje, você opina, aonde você estiver no mundo, você sabe o que é que eu estou pensando, eu sei o que é que Diógenes está pensando. Se eu tenho dúvida, eu vou lá no minuto.com, entendo o acontecimento daquele estado, mas não, vem a Justiça Eleitoral, vem o Estado brasileiro, porque foram aí os legisladores, né? Aí foram os políticos autolegislando, que ainda timidamente disse, não, vamos só permitir o impulsionamento, mas não vamos deixar essa ampla liberdade. Mas não tem jeito. Ela chegará, não sei se na próxima, ou se talvez na de 2024, ou 22, ou 26, mas essa liberdade plena ela vai existir como nós temos nas grandes democracias. Seja numa sociedade como a francesa, social, seja numa sociedade capitalista como a americana. Mas lá a liberdade é ampla. Nós não podemos ter o Estado intervencionista como nós temos. O Estado ele tem que ser minimalista e deixar o cidadão escolher, porque a festa não é do Estado. A eleição é uma festa do cidadão, é uma festa do eleitor. Para encerrar, eu queria uma opinião sua, mais política do que jurídica, né? Pela sua experiência. A gente vem de uma eleição muito complicada, que foi a 2014, uma eleição presidencial, onde o país saiu dividido e muita gente não aceitou o resultado. Qual é a sua opinião para desse ano, com esse país dividido, com um ex-presidente preso por questões de corrupção, liderando pesquisa, inclusive, e essa fragmentação do voto no país? Qual a sua avaliação? Eu acho que o pensamento crítico hoje que nós temos do eleitor brasileiro, ele está desacreditado. O eleitor passou a desacreditar. E com isso você vai gerar um Bolsonaro e você vai gerar um candidato da esquerda. Você vai ter os dois extremos no segundo turno, a direita e a esquerda. Agora, qual é o candidato da esquerda? Por mais que eu diga que há inconstitucionalidade na prisão do presidente Lula, no decreto de prisão do presidente Lula, ele não pode ser candidato, ele é inelegível. Mas o PT, toda essa esquerda, terá um candidato que vai concorrer em segundo turno com esse da direita. Então, os dois discursos extremos, eles farão parte desse pensamento que o cidadão quer ouvir. Quando você fala matar bandido... Hoje a gente assiste, só para fechar, Diógenes, você assiste na internet audiência de custódia. O bandido, a criminalização, é todo um cuidado. Você vai escutar um depoimento de um político, é o inverso. O Ministério Público, que deveria estar buscando, investigando o porquê e não a forma pelo qual algum bandido foi preso, ele vai para o político e inverte. Ele marginaliza, ele criminaliza o político e ele traz uma benevolência plena para alguém que está sendo investigado, que praticou um estupro ou um crime hediondo. Então, essa inversão de valores que o país vive, essa inversão de valores, ela se traduz no próprio cidadão, que vai ser o cidadão ativo dessa eleição. Então, infelizmente, eu não enxergo ainda nessa eleição um amadurecimento para que a gente possa encontrar algo que não seja tão radical de você estar sempre nos dois extremos e nesses dois extremos você achar que a solução do país vai estar aí. Quem perder vai aceitar o resultado da eleição? De jeito nenhum. Vamos continuar nesse fragmento. Porque há um detalhe. Quando você tem um Supremo Tribunal Federal que, ao invés de julgar uma ação coletiva, a ADC, que é uma ação que definiria se prisão em segunda instância vale para todo mundo ou não, esse mesmo Supremo, ele, ao invés de julgar esse tipo de ação, ele vai para uma ação individual, HC, e torna alguém preso. Quando ele torna alguém preso, o voto de desempate diz assim, mas se fosse naquela outra ação, ele estaria solto. Claro que aqueles adeptos, metade da população se divide. Então o próprio judiciário, ele colabora para esse tipo de resignação correta, natural. Se fôssemos com qualquer um de nós que estivéssemos sendo julgados dessa forma, nós estaríamos com a mesma resignação. Porque não julgou uma ação coletiva, uma ação geral e abstrata, e sim uma ação individual, só para deixar determinada pessoa presa. Essa insegurança jurídica gera essa revolta. E essa resignação, ela vai continuar até que haja uma pacificação, não social, mas começando por uma pacificação jurídica do próprio poder máximo, guardião da nossa Constituição, que é o Supremo. É isso aí. Eu conversei com Érico Pereira, advogado, especialista em direito constitucional, direito eleitoral. A gente conversou sobre fake news, big data, falamos sobre propaganda na internet, falamos sobre eleição. Obrigado, Érico, por sua presença. Uma satisfação imensa aqui no nosso programa. A todos um bom dia. Eu volto amanhã com o Jornal 96.